meu querido aluno e minha querida aluna, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui do projeto Enem. Chego junto, chego bem. O meu nome é Alane Amara, sou professora de português e redação e hoje eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar no processo de entendimento da redação Enem, para que você venha escrever bem e garantir a sua melhor nota no Enem 2023 e garantindo também aí, quem sabe, seu tão sonhado e almejado 1000, certo? Estou muito na torcida por você, mas para que isso aconteça é importante que você faça a sua parte de estudar, ok? Então fica até o final dessa aula, pega todas as dicas que eu vou falar aqui para você não perder nada e sair aí na frente dos seus concorrentes. Vamos lá, vamos aqui ao quadro. Vamos começar então com algumas informações básicas e gerais a respeito da redação Enem. Como você pode ver, a redação do Enem, ela te dá uma folha com 30 linhas para você escrever. Então, é importantíssimo você aproveitar todo esse espaço, certo? Para colocar suas ideias de forma coerente, coesa, tudo dentro da proposta, ok? Para que você venha se sair muito bem e aí arrasar no SISU e finalmente começar o curso que você tanto quer na graduação. Em seguida, você vai fazer o quê? A estruturação da sua redação em 4 parágrafos. O ideal é você fazer o seu texto dissertativo argumentativo em 4 parágrafos. Por quê? Porque assim a introdução vai ficar bem demarcada, o desenvolvimento 1 com a sua primeira argumentação também, o desenvolvimento 2 com a sua segunda argumentação também, e por último, a conclusão, onde você vai propor uma solução para o problema da proposta em questão, certo? Voltando aqui, número de linhas por parágrafos, aqui eu trouxe, não é regra, tá, gente? Aqui eu trouxe essa numeração de linhas apenas para dar um norte, uma orientação para vocês se situarem. Quantas linhas é interessante ter na introdução, no desenvolvimento? Então eu vou te dizer agora, olha aqui. Na sua introdução, você pode escrever aí 7 linhas. No desenvolvimento 1 também 7, no desenvolvimento 2 também. E na sua conclusão, que é aquela parte da proposta de intervenção que requer um pouquinho mais de espaço, porque são muitos elementos, são 5 elementos que a gente vai ter que detalhar bem. Na conclusão, a sugestão é que você escreva em 9 linhas. Tudo bem até aqui? Muito bem. Voltando aqui, a cada parágrafo você vai escrever 3 períodos. E o que é um período? É uma grande frase que termina com um ponto. A gente vai já analisar uma redação juntos e você vai ver bem direitinho toda essa estruturação, tá? Lembrando que é importantíssimo você obedecer o quê? A margem da sua redação. Você não pode escrever nada fora aqui, ó, que não será considerado, ok? Do lado esquerdo é onde aqui inicia o seu parágrafo, então tem que dar o recuozinho para marcar a paragrafação do seu texto, porque como você já sabe, se não sabe, vai saber agora, você não pode escrever o seu texto no chamado monobloco. O que seria o monobloco? O seu texto escrito em um único parágrafo. Ok? Além disso, do seu lado direito, que é essa regiãozinha aqui, ó, você não pode ultrapassá-la e nesse momento você vai demarcar a chamada translineação do seu texto, que é quando eu estou escrevendo uma palavra, ela não cabe mais ali no final da linha, eu vou passar o restinho dessa palavra para a linha seguinte, certo? Então, para você não errar no quesito de translineação, competência 1, eu sugiro que você faça uma revisão sobre esse assunto, faça uma revisão sobre divisão silábica. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então vamos aqui continuar na nossa mesinha digitalizadora, no nosso quadro digital. Gente, eu tô achando muito chique. Tô adorando. Agora a gente vai fazer o quê? Uma recapitulação das competências de análise da redação Enem. Como vocês sabem, são 5 competências.
Vamos aqui ver brevemente do que se trata cada uma delas, ok? Vamos lá. Aqui na competência 1 é importante o quê? Você ter domínio da modalidade escrita formal. Aqui, gente, vai entrar o quesito de quê? Acentuação, pontuação, conjugação verbal. Todos esses elementos são analisados aqui na competência 1, por isso que é importantíssimo você ter domínio deles. Colocação pronominal também, ok? Competência 2. Do que se trata ela? Vamos ver aqui. Compreender a proposta de redação. Esse aqui é o primeiro passo para você escrever dentro do que a banca quer, dentro do que a banca espera de você. Então, é importante você compreender a proposta. Lê uma vez, não compreendeu? Lê de novo. Lê os textos motivadores com calma, com paciência. Alânia, mas na hora do Enem é muito corrida, é muita pressão. Mas não esqueça que o autocontrole é parte da sua prova também, não apenas o conhecimento, tá? Então, você leu a proposta, compreendeu? Ok, agora sim você vai começar a escrever com clareza, com qualidade, certo? E dentro do que a proposta quer, que é o principal, tá certo? Então, vamos lá. Compreender a proposta da redação e utilizar o quê? Conceito de diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema. Do que se trata esses conceitos? Nos chamados repertórios, né, gente? São os nossos repertórios socioculturais. É toda a bagagem cultural que você tem, a partir de filmes, a partir de citações, voz de autoridade, a partir de pesquisa, todos os fatos históricos, todos esses elementos, eles são importantes para o nosso texto. Por quê? Porque eles vão confirmar, eles vão fortalecer a nossa tese. Tudo bem? Então, é importante você escolher conceitos de diferentes áreas que realmente tenham ligação com o tema. Cuidado com os repertórios socioculturais prontos. Às vezes, eles não fazem relação com o tema e a gente escreve algo que fica realmente muito forçado. Não tem relação o repertório sociocultural que você trouxe com o tema. Então, você pode ser prejudicado nisso. Vamos procurar conhecimento de mundo que de fato faça sentido com aquele assunto ao qual a gente está escrevendo, ok? Voltando aqui, competência 3. Vamos lá, o que vai ser analisado na competência 3? Veja bem. Saber selecionar, relacionar, concatenar, ligar, certo? Organizar e interpretar. O que, gente? Fatos, opiniões e argumentos para defender um ponto de vista. Ou seja, depois que você estabeleceu o seu subtópico 1 de argumentação, o seu subtópico 2, depois que você encontrou um repertório sociocultural que embasa, que fortalece cada um deles, como é que você vai ligar? Como é que você vai unir tudo isso? Como é que você vai deixar tudo coeso, com sentido, com uma relação lógica entre eles? Isso é analisado aqui na competência 3, ok? Muito bem. Competência 4, do que se trata? Demonstrar o conhecimento do quê? Dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. E o que seriam basicamente esses mecanismos linguísticos? Seriam exatamente os nossos elos coesivos. Como é que eu vou estabelecer a relação do primeiro parágrafo com o segundo, do segundo com o terceiro e do terceiro com o quarto? Como é que eu vou estabelecer a relação entre os períodos?
Qual conectivo que eu vou fazer uso para indicar uma adição de ideias, uma conclusão de ideias? É disso que se trata o quê? A competência 4, ok? Muito bem. Por último, nós temos aqui, ó, a competência 5. E essa competência fala sobre você elaborar uma... Deixa eu só apagar essa parte aqui, rapidinho. Pronto. Sobre você elaborar uma proposta de intervenção, ou seja, você vai propor uma solução para o problema em questão, para o assunto, aquele assunto sobre o qual você vai escrever. Tudo bem? Elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, certo? Aqui na proposta de intervenção eu já quero até fazer uma consideração com vocês. Por quê? Porque nela você vai escrever 5 elementos. E quais são esses elementos? São aqueles que eu costumo chamar de moda, né? Deixa eu só apagar aqui essa parte. São aqueles elementos que se chamam o quê? Moda. Você tá na moda? O M significa o quê, professora Alânia? O meio. A proposta de intervenção que você vai falar, ela precisa de um meio para acontecer. O O significa o quê? O objetivo. Aquela proposta de intervenção tem qual objetivo, tem qual finalidade, tá? O D se refere ao detalhamento que você vai utilizar no seu texto. Pode ser o detalhamento do agente, o detalhamento da ação, ok? Esse primeiro Azinho, o agente, que é aquele que vai fazer, ok? E por último a gente tem a ação, que é exatamente o que será feito. Então, para você não esquecer os 5 elementos que são importantes na competência 5, que é a competência da proposta de intervenção, aquela que vem lá no último parágrafo do seu texto, é só você lembrar aqui, ó, da moda, tá? Continuando, depois que a gente fez essa revisão importantíssima, você já anotou tudo? Tá acompanhando? É importante, gente, vocês escreverem, porque você fixa, você internaliza mais ainda o conteúdo. Não fica só assistindo, só ouvindo, não. Escreve, anota. Tudo que eu falar aqui que você considerar importante, anote. O que eu falei que você não sabe, anote também. Tá bom? Isso faz parte do seu processo de aprendizagem. Tá bom? Muito bem. Continuando. Cuidado para não zerar. Cuidado. Quais são os fatores que levam você a zerar na redação do Enem? Vou te dizer exatamente agora para isso não acontecer com você. Vamos lá. Primeiro, escrever menos de 7 linhas. Não faça isso na sua redação, ok? Vamos aproveitar todo o espaço das 30 linhas, porque, gente, se você realmente entender a proposta, escolher os argumentos certos, escolher os repertórios socioculturais certinho, fizer a sua proposta de intervenção, você vai ver que você vai precisar até de mais linhas, entendeu? Então, vamos aproveitar o espaço das 30 linhas que a gente tem, tudo bem? Então, não escreva sua redação em menos de 7 linhas. Outra coisa que fizer a sua redação é fugir do tema. Cuidado. Lê a proposta uma vez, não entendi, lê de novo, não entendi, lê de novo, até você entender. Porque, gente, fugir do tema aí é zero, não tem para onde correr. Não dá para livrar nada da sua redação, tudo bem? E o corretor do Enem, ele não tá ali para zerar a sua redação. Ele tá ali para ler o seu texto, ver se tem coerência, se tem coesão, se faz sentido com a proposta. Ele não tá ali para eliminar você desse processo do Enem, entendeu? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte, o corretor faz a parte dele e no final dá tudo certo. Tá bom? Seguindo.
Escrever recado para o corretor. Socorro, corretor. Hashtag me ajuda. Nada disso, pelo amor de Deus. Porque aí, meu amorzinho, é zero. Não dá para te ajudar, não dá para te defender nesse sentido. Entendeu? Então, nada de escrever recadinho para o corretor, ok? Muito bem. Se você fugir do tipo dissertativo argumentativo, também você zera. Ao invés de você trazer um texto que emite opinião, que traz um caráter persuasivo, você contar uma história, você ensinar a fazer alguma coisa, ou você descrever alguma coisa, você está fugindo da tipologia textual. E aí sim também não dá para te defender. É zero. Tá? Então tem que ter bastante cuidado. Desenhar na redação. Vou botar um coraçãozinho para deixar uma coisa fofa? Bota lá uma florzinha? Não, não precisa. Gente, o simples é o belo. Tá bom? Então só escreve o teu texto. Não inventa moda, não. A moda deixa para tu utilizar só lá na conclusão, tá? Nada de desenhar na sua redação. E por último, mas não menos importante, jamais assine o seu texto. Nada de colocar seu nome no seu texto, nada. Só faça ali o que a proposta pediu e ponto final. Tudo bem? Muito bem, espero que até aqui a aula esteja sendo produtiva para você, tá bom? Eu tô bem animada aqui, eu quero ver muitos relatos positivos aí de galerinha que tá se saindo muito bem na redação depois dessas aulas aqui do projeto, tá? Então vamos aqui seguindo. Agora a gente vai para a cerejinha do bolo. É isso que você tá vendo. Nós vamos fazer o que, gente? Analisar. Opa! A gente vai analisar uma redação nota máxima do Enem 2022.2. Vamos ver o que foi que esse candidato fez. Como foi que ele escreveu? O que é que ele utilizou nesse texto para ele ter conseguido essa nota tão desejada? Ok? Vamos lá. Lembrando que, qual foi a proposta de redação da edição 2022? Tá aqui, os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. De novo, os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A partir desse tema, vamos então analisar aqui Vamos analisar aqui a redação de Luiz Felipe Alves Paiva de Brito, aqui ó, de Maceió, Alagoas, tá? Aqui do nosso Nordeste. Vamos lá, que orgulho, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha para me auxiliar nesse processo, porque agora, meu amorzinho, se tu tem canetinha, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, tô brincando, não preciso da tinta guache. Mas o que tu tiver aí para pintar, para rabiscar, para escrever, certo? Você vai precisar utilizar agora, porque trabalhar com cores é importante para fixar conteúdo, tá? Então vamos aqui começar pela introdução da redação Enem. O que é que precisa ter na introdução do seu texto? Vamos ver agora. O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português, isso aqui é um poema, tá? Em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Nesse primeiro momento aqui, o que é que a gente tem? Nós temos a chamada contextualização, ok, gente? Nesse momento, o que foi que esse candidato fez? Ele introduziu o assunto. Ele introduziu o tema dessa redação por meio do quê? Por meio do repertório sociocultural
poema. Tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Seguindo, paralelamente, no Brasil atual. Esse paralelamente é um elo coesivo que vai ligar esse primeiro período ao que será dito a seguir. E no Brasil atual, a gente vê que ele vai situar a problemática em questão em tempo e espaço. Em tempo atual e no espaço Brasil. Ok? E aí ele obedece o recorte teórico, né, da redação, da proposta de redação que pedia exatamente para ele falar a nível Brasil. Tá? Então vamos seguindo aqui. Paralelamente no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais, não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como pescadores. Nesse segundo momento aqui, ele apresentou o tema da redação. E vejam, tanto ele vai falar sobre os povos indígenas, como ele vai trazer aqui mais uma comunidade tradicional, que é a comunidade dos pescadores. Tudo bem? No terceiro momento, nós temos o quê? Vamos lá. Com efeito, a gente tem esse elo coesivo que vai unir o segundo período que nós acabamos de ver ao último. Com efeito, ou também verdadeiramente, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a educação deficiente é o subtópico 1 de argumentação dele e a ausência do desenvolvimento sustentável é o quê? O subtópico 2. Então, no parágrafo 1, ele vai argumentar, desenvolver a ideia da educação deficiente acerca dos povos tradicionais e no parágrafo 2, ele vai trazer a argumentação acerca da ausência do desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Esses são os elementos importantíssimos de conterem na sua introdução. Tá? Certo, muito bem. Eu espero que até aqui você esteja entendendo, porque agora a gente vai continuar aqui a ideia. Vamos lá. No desenvolvimento 1, quais são os elementos importantes? Opa, deixa eu botar aqui. Desenvolvimento 1. Lembrando que aqui, gente, ele terminou com o quê? Com a tese, certo? Então, assim se estrutura a introdução da sua redação Enem. Tudo bem? Vamos, então, continuar aqui essa análise. Vamos agora ao desenvolvimento 1. Quais elementos são importantes constarem nesse desenvolvimento? Veja bem, vamos continuar aqui a ideia. Diante desse cenário, observe que isso aqui é um elo coesivo que ele vai estabelecer uma relação entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Porque, como a gente já sabe, um texto é um tecido costurado, ou seja, um texto é um todo harmônico. Tudo bem? Para a gente gerar essa harmonia, para a gente se dar bem na competência 4, a gente precisa fazer uso desses elos coesivos corretamente. Tá? Vamos continuar então. Diante desse cenário, existe a falta de promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Tudo isso aqui que eu estou grifando agora para vocês é o chamado tópico frasal. Nesse tópico frasal, ele está apresentando o primeiro subtópico de argumentação. Lembra que é o ensino deficiente sobre as populações tradicionais? Muito bem. Então, ele já começou
situando aquele parágrafo. Ele já começou dizendo para o corretor, olha corretor, aqui no desenvolvimento 1, eu vou falar sobre a ausência, a falta de promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais, certo? Continuando, sob esse viés, aí a gente tem esse outro elo coesivo para estabelecer uma relação de ligação entre esse primeiro período e o segundo período, que é o que a gente vai ver agora. Sob esse viés, as escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Esse segundo momento aqui, ó. Esse segundo momento aqui é o que, gente? É a explicação do subtópico 1, tá? Então, no segundo momento, ele começa a explicar, no segundo período desse parágrafo, ele começa a explicar a ideia, a questão da falta de promoção de um ensino eficiente, certo? Muito bem. Agora, ele vem aqui, ó. A exemplo disso. Porque agora ele vai o quê? Trazer um repertório sociocultural que vai confirmar, que vai exemplificar, que vai embasar tudo isso que ele falou aqui anteriormente. Tudo bem? Vamos lá. A exemplo disso, há o senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno, o que, consequentemente, gera um preconceito, manifestado em indagações como: o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras? Essa ideia que deslegitima a luta, essa ideia que deslegitima a luta dos silvícolas. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais à terra é inato, sendo anterior até a criação dos estados do Brasil, certo? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Nesse segundo momento aqui, deixa eu só marcar aqui certinho para vocês. Tananã, aqui. Nesse segundo momento, ele faz a apresentação do quê, gente? No segundo momento, não. No terceiro momento, no terceiro período, ele faz a apresentação do repertório sociocultural. Para quê? Exatamente para exemplificar esse preconceito que ele citou aqui no segundo período. Tudo bem? Muito bem. Seguindo, vamos lá. Dessa forma, olha aí o elozinho coesivo, conclusivo, né? Por quê? Porque um parágrafo é um mini texto que precisa, sim, ter um começo, um meio e um fim. E cada parágrafo, juntos, formarão o texto maior, o texto de 30 linhas, tá? Voltando aqui para a lousa. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório. Esse finalzinho aqui, gente, é o quê? É a conclusão do parágrafo. É a conclusão, é o fecho. Sabe quando você está conversando com alguém que a pessoa fala e você diz assim: mulher, tu quer dizer o que com isso? Tu quer dizer o que com isso? É exatamente esse finalzinho aqui, ó. A conclusão, a análise do autor, o fecho, o encerramento. Tudo bem?
Então, como você pode ver, esse parágrafo ele ficou bem estruturado, com começo, tópico frasal, apresentação do tema, com meio, explicação do tópico frasal, continuação aqui do meio dele, repertório sociocultural, para exemplificar, para fortalecer o que ele falou lá sobre o subtópico 1 de argumentação, e com o fim, que é exatamente essa análise que ele faz aqui, utilizando até o marcador conclusivo, ó, dessa forma. Tudo bem? Assim se estrutura o quê? Se estruturou o primeiro parágrafo de argumentação. Vamos então ao desenvolvimento 2. Aqui, Luiz Felipe fala o seguinte: além disso, ele começa com esse elo coesivo aditivo. Por quê, gente? Porque aqui ele vai trazer uma nova ideia, uma nova argumentação, certo? Por isso que ele começou com esse além disso. Poderia ser substituído por qual outro conectivo? Poderia ser substituído por um vale ressaltar ou ainda ademais. Tudo bem? Voltando aqui. Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Então, aqui a gente tem o quê? Tudo isso aqui que eu estou grifando para vocês é o chamado tópico frasal com o subtópico 2 de argumentação. Aqui ele está situando o parágrafo. Ele está mostrando sobre do que se tratará esse parágrafo. Tá certo? Vamos lá. Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Nesse contexto de carência do processo sustentável, aqui é outro elozinho coesivo para ligar o segundo período a este primeiro. Vamos lá. As entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com a sua preservação, comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. O que é que ele está falando aqui, gente? Aqui ele está explicando o subtópico 1, certo? Ele está trazendo uma relação de causa e consequência. Quando ele fala que as entidades mercadológicas só valorizam o lucro, isso traz como consequência o quê? A ausência de harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. Tudo bem? Continuando. À luz disso, outro elo coesivo. Para quê? Para fazer a relação entre o meu segundo período, agora com o terceiro, que é o que eu vou mencionar. Veja bem, à luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores, segundo o tópico de argumentação deles, sobre os pescadores. Muito bem. Cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal, extremamente comum na região amazônica. Isso aqui que ele trouxe, gente, é o quê? É o repertório sociocultural. Isso aqui é um fato real, certo? Então, ele trouxe um novo repertório sociocultural para esse segundo momento de argumentação dele. Para quê? Para confirmar isso aqui, ó. Confirmar tudo que ele falou aqui na explicação do subtópico 1 de argumentação. Tudo bem? Quando a gente utiliza o repertório sociocultural, um repertório sociocultural válido, a gente fortalece
o nosso argumento, tá? Vamos lá. Por conseguinte, temos aqui, ó, outro elozinho coesivo. Percebam que é importante a presença dos conectivos no seu texto para estabelecer essa ligação entre as partes dele. E aqui ele está seguindo, ó, direitinho a competência 4. Ele está saindo muito bem nessa competência. Não é à toa que ele tirou 200. Óbvio, para ter tirado 1000 em todas as competências ele tirou 200. Por quê? Trouxe repertório válido, trouxe argumentação válida, utilizou muito bem os elos coesivos, não teve erros gramaticais, certo? Pode até ter também erros gramaticais, desde que não sejam em excesso, ok? Mas a forma como ele escreveu fez com que ele garantisse esse 1000. Por quê? Porque ele ficou atento, ele entendeu as 5 competências. Continuando. Por conseguinte, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado pelo que a biologia chama de magnificação trófica, quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Aqui ele continua até... Cadê mercúrio? Tá aqui. Ele continua aqui com o repertório sociocultural, no ramo aí do quê? Da biologia, certo? Perceba como ele traz, esse candidato, ele tem um conhecimento de mundo vasto. O que a gente escreve fala sobre a gente, tá? Então, sobre o que você tem escrito, qual é o conhecimento de mundo que você traz, que você carrega ao longo da sua vida? É isso que você vai colocar no seu texto. E isso vai falar sobre você. Ok? Continuando. Assim, elozinho coesivo, conclusivo. Por quê? Porque depois de toda essa estruturação argumentativa, ele vai encerrar a ideia. E o que é que ele diz aqui no final? Assim, as indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Tudo isso aqui que está grifado de azulzinho claro é o quê? É o fecho, é o encerramento desse período, certo? É a conclusão desse parágrafo. Tudo bem? Então, até aqui, a gente viu o quê? Os elementos na introdução, os elementos do desenvolvimento 1 e os elementos do desenvolvimento 2. Agora, finalmente, vamos chegar à conclusão desta redação. Uma parte também super, mega, ultra, power, master importante. Vamos lá. Portanto, olha como ele começa essa conclusão já com um elo conclusivo. E isso é importantíssimo para o seu texto. Por quê? Porque ele vai trazer a ideia que pertence àquele parágrafo, a ideia conclusiva. Tudo bem? Continuando. É essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. Nessa frase aqui, ele já deixa o parágrafo situado de que vai vir uma proposta de intervenção. De que esse autor, diante do que foi apresentado ao longo do texto, ele concorda de que esse cenário precisa mudar. Por isso que ele fala que é essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. Para esses desafios supracitados serem mitigados, olha o elozinho coesivo para isso, certo? O Ministério da Educação. Vocês lembram lá do que a gente viu no comecinho dessa aula sobre os elementos da conclusão? Quais são eles? Me diga aí. Exatamente, eu ouvi daqui.
Moda. Moda. Meio, objetivo ou finalidade. Detalhamento, agente e ação. Vamos ver se todos esses elementos, eles estão aqui nessa conclusão? Vamos lá. Para isso, o Ministério da Educação, aqui a gente tem o agente. Agente 1. Tudo bem? O Ministério da Educação, órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas. Isso aqui é o que, Alânia? Isso aqui, gente, é o detalhamento do agente. Detalhamento do agente 1. Ele está explicando qual é a função desse agente 1. Então, ele já tem aqui, ó, o agente e já tem o detalhamento. Vamos lá. Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas. Tudo isso aqui é o que, gente? Exatamente. A ação 1. Ação 1. Certo? Por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico. Isso aqui é o que, Brasil? Por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico. Aqui é a ação 1. Então, ele colocou aqui... Não, desculpa. Por meio. Desculpa, não é ação. É o meio, ou também chamado modo, tá? Por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico, a fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Olha o fecho que ele traz. Cadê? Deixa eu botar aqui. A fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Isso aqui é o quê? Finalidade 1. Certo? Ou também chamado de objetivo. Então, perceba que aqui ele trouxe toda uma solução para o quê? Para o problema 1, para o subtópico 1, que ele elencou aqui na redação. Certo? Ademais. Esse ademais aqui serve para quê, gente? Ele é um elo coesivo aditivo. Lembra que ele trouxe 2 problemas no texto? Agora ele vai propor uma segunda solução para o segundo problema. Vamos lá. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento. Olha aí, eu coloquei que cor? Azul. O Ministério do Desenvolvimento. Isso aqui é o que, gente? É o agente 2. Tudo bem? Pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades. O que ele fez aqui? Comunidades tradicionais. Tudo isso aqui é o detalhamento desse agente 2. Detalhamento 2. Tá? Seguindo, precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis. Cadê? Deixa eu ver, foi o verdinho, né? É a ação, ó. Tudo isso aqui é a ação 2. Tudo bem? Visando a valorização de tais pessoas mediante canais de denúncia. O que é isso aqui, gente? Objetivo ou finalidade 2. Conseguiram perceber a estruturação da conclusão? É assim, gente, que subdivide toda a redação do Enem. Não é difícil, é prática. Qual é o segredo da redação?
prática. O segredo é escrever, certo? Aqui estão todas as fontes de onde essas informações foram retiradas. Bons estudos para vocês e até a próxima. Um beijo, tchau!